Olá, eu sou Sandro Ferrari e é um prazer ter você aqui conosco hoje. Esse é o nosso primeiro podcast, o Peucast, o podcast da Peu Plus, para um primeiro bate-papo de alto nível. E não seria diferente ter aqui uma pessoa apaixonada por pessoas, como nós da Peu Plus. Nós somos apaixonados por tecnologia e pessoas. E temos aqui hoje o Wagner, que é gestor de DHO, governança e inovação na Copapel. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Sandro, pela apresentação. É um prazer estar aqui na primeira edição do Piocast, eh, junto com a PioPlus, com a Inlog, e é uma honra fazer parte dessa história de vocês. E contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei até aqui e dentro da Copapel, a minha trajetória. Mas eu iniciei minha carreira na indústria. Por lá eu permeei por 20 anos e foi um desafio porque comecei como estagiário, fui evoluindo para laboratórios e fiquei muito tempo na carreira de metrologista. Não é meteorologista, pessoal. Metrologista é quem faz calibração de equipamentos de medição, que assegura que os produtos eles saem com a qualidade medida de forma conforme. Então isso é o que um metrologista faz, né? E eu fui galgando essa história dentro da indústria. Trabalhei por 20 anos na indústria Wetzel aqui em Joinville, 15 anos na unidade ferro e mais os últimos anos na unidade alumínio e no final na área corporativa, onde eu consolidei como auditor de qualidade e auditor de certificações. E aí eu cheguei no estágio de sistema de gestão integrado, que é cuidar da corporação um sistema de governança, onde a gente acaba fazendo as auditorias e cuidando dos elementos e processos da empresa. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui me aperfeiçoando também dentro das minhas formações. Lembro bem quando eu comecei lá na Barra do Sul, quando eu morava lá, meu avô falou: "Ó, você tem uma oportunidade de se tornar técnico metalúrgico lá em Joinville. Só que tu vai ter que fazer ensino médio aqui na Barra do Sul e fazer o curso técnico lá em Joinville." Lembro uma vez que deu uma enchente. Quem conhece Barra do Sul, a Estrada Velha, passava por uma igrejinha que cortava um rio. E lá uma vez deu enchente, tinha que fazer o quê? O ônibus levava até a enchente, tu arregaçava a calça e precisava atravessar o rio para pegar o ônibus do outro lado para vir estudar. Então, esse esforço e essa dedicação que eu imprimi, muito em função dessa criação do meu avô, que era militar, me permitiu chegar no estágio atual. E essa história eu gosto de contar porque às vezes as dificuldades, as adversidades é o que no mundo corporativo às vezes inibe as pessoas de evoluir. E aí eu vim traçando essa carreira dentro do técnico metalúrgico, depois uma formação em engenharia de produção, uma pós-graduação em qualidade, por último um mestrado em engenharia. Então, essa formação me permitiu bastante conhecimento, principalmente numérico, né? Engenheiro e gosto da questão estatística, gosto da questão de transformar aquilo que pode ser transformado de subjetivo em objetivo. Então, essa é a minha formação, essa é a minha expertise. Então, convivi durante 20 anos com indústria automotiva, uma indústria de alta qualificação, de alto nível de governança e de gestão. Então, isso me permitiu, quando fui convidado a trabalhar na Copapel em 2018, a trazer toda essa expertise de qualidade para o grupo. Então, o que foi feito de 2018 até agora? Nós fizemos aquilo que era necessário, traduzir o que as pessoas sabem em tecnologia, em processos bem definidos e trabalhar em comunicação. Então, quando eu falo que lá dentro, onde nós trabalhamos BPM, que é o fluxo eletrônico, o workflow, isso também é comunicação interna. A gente coloca lá nossa inteligência dizendo o que é necessário para que as pessoas consigam fazer suas atividades. E a gente começou
processo de transformação digital. De 2018 até hoje eu vivo isso. Então, a equipe de inovação está comigo, a equipe de governança está comigo. E aí, em 2022, a gente fez uma reestruturação dentro da Copapel e surgiu o convite. Wagner, você precisa assumir duas áreas. Não são exatamente da tua competência, da tua formação, mas a gente quer te dar esse desafio. E aí veio nessa história o RH, que nós rebatizamos propositadamente de DHO, que é o Desenvolvimento Humano e Organizacional. Eu sou fã dos acrônicos, das letrinhas, eu que mais batizo coisas lá dentro com essas siglas. E veio também outro desafio que na época era mais inusitado também, que era a gestão de crédito e cobrança. Então eu estava com a área de inovação, que era a qualidade, processo, e veio comigo RH e crédito e cobrança. Então as pessoas pensaram, meu Deus, o que que um engenheiro vai fazer dentro do RH? Como ele pode ajudar o RH? E eu confesso, eu não sou de RH, eu estou no RH e me esforçando para isso. Mas eu vi um contraponto que eu poderia contribuir, que é a definição de processo, que é a automação de processos, e era isso que eu estava buscando, ser um elemento participativo e complementar. Isso deu certo, porque as pessoas que estão comigo hoje, graças a Deus e as competências que elas têm, permitem que a gente se complete. E o RH não foi diferente. Eu estava olhando, inclusive, o comunicado que a gente passou em 2022, era eu, uma supervisora e uma analista. Hoje nós somos mais pessoas, porque a gente entendeu que a estratégia de cuidar de pessoas ela era fundamental para o crescimento da empresa. E a Copapel é uma empresa de pessoas. Então, por mais automação que nós tenhamos, a gente tem turnos estendidos. Costumo dizer, apagou as luzes, bateu o ponto digital, a empresa não produz mais nada. Embora a gente tenha lá um mercado 24 horas, digital, tudo isso pode ser feito de forma sem pessoas. Mas no outro dia elas precisam retomar, para que esse processo volte a funcionar e gerem os resultados. Então, o RH hoje um dos elementos que a gente escutava lá atrás da diretoria, como transformar o RH numa área estratégica de negócio. E uma coisa que eu trago ao longo desses anos de carreira é a definição de Peter Drucker e de Edward Deming, que é um dos gurus da qualidade. Quem estuda qualidade vai escutar o nome dessas pessoas. O que não se mede não se gerencia. E isso é uma das coisas que eu tenho falado bastante para minhas equipes, e elas têm alguns princípios norteadores que eu tenho dito para eles, pessoal, o que a gente não aumentar de receita, não diminuir custo, despesa, aumentar ou melhorar cultura e trabalhar com legislação e os pilares elementares, talvez você esteja desperdiçando energia se não tiver alinhado com esses princípios norteadores. Então, isso é uma das coisas que eu tenho feito junto com essas três equipes. Então, essa trajetória, essa consolidação da área técnica junto do intangível, que é o RH, é transformar essas informações em algo que seja substancial para a tomada de decisão. Então, não é à toa que a gente criou alguns indicadores e fortaleceu eles com muito dado produzido de processo que foi organizado. Inclusive, hoje de manhã estava lendo algo a respeito disso e a pessoa estava contando como que a inteligência artificial ajudou ele. Só ajudou porque ele tinha processos estruturados. Então, é um pouquinho, resumindo essa história de quem é o Wagner, de onde ele veio, para onde ele está indo. É isso que eu posso contar um pouquinho para vocês resumidamente. E onde eu estou agora na Copapel, sintonizando essas três áreas. E eu costumo fazer inveja para os meus pares, né? Eu estou com os três melhores processos. Estou com as pessoas, o processo e inovação. Então, cuidar das pessoas, elas vão inovar. Cuidar das pessoas, elas vão gerar governança e vão gerar resultados automaticamente. Não tenho dúvida disso.
Muito bom, Wagner. Tudo que uma empresa espera, né? Tecnologia e pessoas aí rodando juntas, engajadas. E quando você fala que tem toda uma trajetória na área de exatas, fez engenharia, eu lembro da minha formação também que é em ciência da Uhum, computação. E hoje trabalho com gestão de pessoas, sou consultor e ministro uhum, treinamentos nessa área. E a área de recursos humanos, no caso da Copapel que chamam de DHO, e a gente vai mudando os nomes e cada empresa tem um porquê de ter esse nome, geralmente é uma área muito qualitativa, que uhum, não se vê números normalmente. E quando a gente fala hoje no RH estratégico, precisa ter número. Aí você traz aí o Peter Drucker, que fala muito sobre isso, aquilo que pode ser gerenciado só pode ser medido, o que é medido só pode uhum, ser gerenciado. Então já uhum. nesse gancho, e eu sei que você participa de várias ações em grupos de outras pessoas que trabalham também nessa área de RH, gestão de pessoas de outras empresas. Na tua opinião, qual é o principal desafio que as empresas enfrentam hoje, especificamente na área de gestão de pessoas? Eu tenho estudado bastante a respeito do tema, né? Porque justamente eu não sou o RH especialista de folha, de recrutamento e seleção, mas sou o RH de processo que pode ajudar. E uma das coisas que a gente percebe nesse universo, eu tenho até dito para você em outros momentos, né? A dificuldade é transformar isso em informação de decisão. E a distância entre o discurso e a prática ela é enorme, porque entre fechamento de folha, a burocracia, a rotina, existe todo um conjunto de informações que precisam ser trabalhados para que sejam transformados em decisões importantes e alinhadas ao propósito da empresa. Então essa distância, ela hoje em dia ainda é percebida. E não adianta tu ter aquela frase célebre lá no quadrinho da parede que as pessoas são o principal ativo se você não trabalha com isso. E o desafio é transformar aquilo que é intangível, aquilo que a gente não consegue numerar, não consegue às vezes quantificar, em resultados palpáveis. Como é que a gente faz isso? A gente cria outras formas de trabalhar essa questão. Então, ultimamente, nós conseguimos, pela organização dos processos que a gente fez, quantificar turnover, a gente conseguiu quantificar hora extra, absenteísmo. Recentemente, a gente, com a área de governança, conseguiu instituir o ROI do treinamento. A cada real investido, quanto isso tem retornado para a empresa como resultado. Então, esses indicadores, eles conseguem nos trazer as informações para a gente tomar uma decisão que vai impactar no clima, que vai impactar no engajamento, automaticamente em produtividade e presenteísmo, né? Então, essas coisas é o que nos ajudam a moldar e a forjar os próximos passos que a gente está buscando dentro da Copapel. E eu digo isso que não só na Copel, isso serve para qualquer organização que se preocupa com o resultado. Na tua opinião, então, a maior dificuldade que as empresas têm ainda na área de gestão de pessoas é medir os processos e Isso, gerenciar. isso, sem dúvida. E eu acompanho RH há muito tempo e organizar dados agora é um pouco mais fácil, né? Porque eu durante 3 anos que eu estou trabalhando efetivamente em transformação digital, a gente hoje não tem papel, a gente tem processos hoje totalmente digitais. E tudo que foi digitalizado, ele gera dados. E os dados por si só, ele pode ser lá algumas coisas dispersas, mas quando tu organiza os dados e começa a analisar comportamentos, tendências, tu consegue trazer informações para tomar decisão. Então, nós hoje trabalhamos em 2 projetos estratégicos que olham toda a jornada do colaborador. Um dos projetos, ele visa olhar como o colaborador enxerga essa jornada, desde a descrição de cargo até a entrevista de desligamento. Então, do início ao fim que o colaborador fica conosco, a gente olha esse projeto dessa forma. Tem um outro projeto que eu lidero, que é o olhar do líder sobre a mesma jornada. O que o líder espera dessa jornada? O que ele pode contribuir e o que ele pode moldar? E também aquilo que ele pode prejudicar, né? Porque o líder também pode ser um elemento que, se não bem conduzido, gerar algum tipo de distúrbio na operação.
Então, são essas coisas que nos permitirão melhorar o sistema de gestão das pessoas, né? Então, é isso que a gente entende. Muito bacana. Você trouxe aqui a figura do líder, que também faz parte desse processo de fazer a gestão de pessoas Uhum. e tem muito a ver com a minha próxima pergunta. Muitas pessoas ligadas à direção de algumas empresas acreditam que fazer gestão de pessoas é totalmente responsabilidade da área de recursos humanos. Uhum. E na tua opinião, quem mais deve fazer gestão de pessoas dentro de uma organização? Ou como vocês fazem isso lá na tua empresa? Então, isso é uma das maiores confusões que a gente tem nas organizações. É, quem conduz, quem engaja, quem gera clima é o líder. O RH não pode assumir esse papel. O RH ele tem que ser parceiro. Então, o RH ele fornece ferramentas, processos, desenvolve líderes e colaboradores, contribui com indicadores. Então, o líder ele não pode se eximir dessa questão da coordenação das suas equipes. É importante que o líder conheça as pessoas pelo nome, é importante que o líder saiba medir os resultados, que ele planeje o desenvolvimento delas. Então, o RH, ele sozinho não faz gestão de pessoas. É a mesma coisa quando a gente fala de qualidade. Não é a área, o time de qualidade que faz uma qualidade da empresa. É todas as pessoas executando suas atividades que acabam trazendo qualidade para o negócio. Então, eu até estava vendo um discurso. Qual é a diferença entre gerente de qualidade e gerente da qualidade, né? Então, existe essa distinção, a mesma coisa é no RH. Um cuida da área, o outro cuida do processo, do movimento. Então, o RH também, ele é parceiro estratégico, mas o líder é que precisa assumir essa responsabilidade sobre os resultados. Então, eu entendo dessa forma que é o líder e um bom líder formado e treinado, ele traz resultados mensuráveis e vai gerar produtividade, vai gerar engajamento e vai diminuir as questões de distúrbios, seja na operação, seja no convívio, no relacionamento entre equipes. Ele é responsável por todo esse resultado. Eu ando muito nas empresas, principalmente em indústrias, e é muito normal os empresários comprarem máquinas de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e muitos milhões investindo na parte produtiva, no core do negócio. E Uhum. muitas vezes, quando se olha para a área de gestão de pessoas, recursos humanos, a gente percebe um déficit de investimento, porque se foca principalmente naquilo que é mais importante para aquela empresa naquele momento. Se você fosse trazer 3 dicas aqui, ou se a gente fosse observar 3 sinais que uma empresa de verdade implementa a gestão de pessoas, quais seriam, na tua opinião? Então, primeiro, eu entendo que a gente precisa, como eu falei anteriormente, conhecer as pessoas pelo nome. A gente tem, às vezes, um número cabalístico lá. Uma equipe com até 10 pessoas, tu consegue fazer esse gerenciamento de forma próxima. Então, conhecer as pessoas pelo nome, saber o que elas pretendem e gerenciar de forma contínua, que é o segundo ponto que eu coloco aqui, o feedback contínuo, ele faz você administrar essa rotina e conhecer quais são os próximos passos. E ele não pode ser um elemento de cumprimento de tabela. A gente tem lá o indicador de feedback contínuo, a gente tem um instrumento dentro da Copapel que a gente chama de ficha de acompanhamento individual, que é exatamente o extrato corrido desde que o colaborador entra até a hora que ele sai. E a gente pede e estimula os gestores a fazer essa rotina de conversa de qualidade, de sai da operação, leva para uma sala e vai falar com o teu colaborador sobre diversas coisas, sobre carreira, sobre vida pessoal, qual é o PDI dele, né, o plano de desenvolvimento individual, qual é o resultado dele atual, o que se espera ali na frente. Tanto é que a gente está trabalhando
em outras frentes de gestão, estamos exatamente fazendo agora o plano de carreira para responder o quê? Qual é o próximo nível que eu posso chegar? Como essa pessoa vai ser remunerada? Quais são os requisitos mínimos para ela chegar lá e o que ela vai ser recompensada? Então a gente cuidou da transformação digital do início, meio e fim. Então a gente está fechando esse circuito junto com projetos estratégicos. E o quarto, e não menos importante aí das questões que a gente fala, RH tem que estar na estratégia. Assim como operações, finanças, se o RH ele não for um elemento de discussão de diretoria, ele não for projeto estratégico, talvez ele vai ser apenas aquele RH que fica lá na burocracia, um departamento no cantinho, e não é isso que a gente espera. Se as três coisas não tiverem no cerne do negócio, é possível que a gente vai ter um desequilíbrio. E é isso que a gente entende como estratégico e fundamental para as organizações. Muito interessante. Você fala que o RH tem que estar na estratégia. Eu percebo que em algumas empresas o RH tem até uma sala lá na portaria, distante da Sim, operação, distante da operação. sim. Você traz muito forte a figura do líder. Aí eu lembro de um artigo do Daniel Goleman que ele fala que liderança e paternidade e maternidade é muito parecido. Cada pai é diferente, cada filho é diferente, cada mãe é diferente, cada Uhum. liderança e cada liderado é diferente. A única coisa em comum é que precisa ter tempo para ser líder. O líder precisa de tempo para desenvolver os seus liderados de forma individual, como você trouxe aqui. E nesse contexto, olhando para essa questão dos desenvolvimentos que vocês fizeram dentro da empresa, o que vocês fizeram de verdade que fez sentido para engajar as pessoas? Porque nós percebemos hoje uma grande dificuldade de contratar pessoas, Uhum. mas o mais difícil, reter as pessoas. O que, que vocês fizeram, o que estão fazendo, se não for segredo de Estado, e se você pode revelar isso para a gente, que a Copapel faz para engajar as pessoas, para estar retendo as pessoas que estão lá trabalhando? Então, a gente usa as melhores práticas do mercado. E a gente, obviamente, que a gente olha os nossos concorrentes. E a Copapel hoje ela não concorre apenas com o ramo que ela atua. Ela concorre aqui, principalmente em Joinville, que a gente é uma cidade de pleno emprego, a gente concorre com indústria, com serviço, com startup. Então, nós temos um mundo vasto de oportunidades e de concorrentes. Então, o que que a Copapel tem feito ao longo do tempo? Primeiro foi dar uma organizada na casa, como eu já te falei. Construímos processos, diminuímos ruídos dentro das nossas operações, melhoramos a comunicação interna, porque tudo isso pode gerar o quê? Atrito, fricção entre áreas, entre relacionamento, entre setores, e isso toma uma energia tremenda do gestor para administrar essas questões. Costumo dizer que trabalhar os processos, organizar as áreas, elas fazem com que a comunicação flua melhor. Automaticamente as pessoas param de é, olhar para coisas que não agregam valor. Então, quando a gente direciona, e esse foi o trabalho que a gente construiu ao longo desses anos, e construir uma cultura de melhoria contínua, isso é um valor da Copapel. Tá lá, um dos valores da Copapel é melhoria contínua. Mas tem dois que são tão importantes quanto, que é trabalho em equipe e a gente tem um valor que se chama correto a partir de mim. Então, o que eu faço para que a próxima pessoa receba a informação, o resultado da minha decisão de uma forma adequada. Então eu não vou passar, como diz o pessoal, a bola quadrada. Eu vou estancar o problema comigo e tentar resolver para que a próxima ação ela seja melhor. Então não é passar batata quente. E aí, nesse processo, nessa construção, a gente fez muito disso, de organizar a casa e construir o quê? Indicadores que nos mostrassem o caminho. Então, hoje nós temos indicadores para muitas áreas e todo o processo foi feito para isso, para que todas as pessoas usufruíssem de tecnologia, de inovação,
para que elas conseguissem se auto-organizar. Já houve o tempo que era no grito, batia no ombro aqui, ô, preciso agora. Não, a gente organizou fila, a gente organizou estratégia, e isso fez um quê? Que a empresa escalasse de forma bastante sólida. Então, hoje, graças a todo esse esforço coletivo de todas as áreas, todas as equipes, a nossa empresa ela é escalável, a nossa empresa ela é produtiva. Mas no final do dia, quem faz toda essa situação funcionar é as pessoas. Vou dar um exemplo. A gente tem comparado os números com o mercado e mais principalmente com os nossos números internos. As últimas ações estratégicas desses dois planejamentos, desses dois grupos do planejamento estratégico que cuidam de pessoas, são 8 projetos e 2 deles são orientados a pessoas. Então, eu costumo dizer, nunca teve tanta evidência como nesse momento as pessoas no grupo com o papel. Óbvio que a gente tem 50 anos de história, construiu isso pautado e forjado na expertise e na evolução das pessoas. Mas a gente hoje tem dados para entender isso. Vou te dar um exemplo. Nossa meta de turnover ano passado e o resultado fechou em 37,2%. Esse número ele é um número alto para um ano. Comparando alguns mercados, talvez nem tanto, para outros é desafiador, mas a gente olhando agora o semestre, vamos falar de janeiro a maio, que é os números que eu tenho na mão, a gente já reduziu 44% o turnover. Como é que a gente fez isso? Ações combinadas. Os dois projetos tracionaram muita coisa. Uma das coisas que a gente fez foi criar um sistema de avaliação nos primeiros 120 dias. Como é que a gente fez isso? A gente botou lá várias interfaces de contato. Então, com 10 dias, o colaborador que chegou, a gente já faz a primeira entrevista. Como é que você está se sentindo nesses primeiros 10 dias? A gente chama de acolhimento. Que a 30 dias ele já vai ter o contato com o gestor. Então, o primeiro contato com o gestor vai ser em 30 dias. E como é que está isso? Está lá um fluxo eletrônico que dispara uma atividade para ele. Cara, tu tem que executar essa atividade, senão tu vai atrapalhar toda a sequência da cadeia. E aí a gente tem um questionário estruturado para cada fase dessa e o gestor vai lá, faz 7 a 8 perguntas e responde. O que está sendo feito nos últimos 30 dias? E ele tece lá um comentário. E isso alimenta o quê? Informações que o RH depois fica compilando. 10 dias, 30 dias com o gestor, 40 dias depois da efetivação do colaborador, o RH volta. Como é que foi os teus primeiros 40 dias? Como é que foi teu primeiro contato com o gestor? Porque ali em 30 dias o gestor já decidiu, ó, esse cara, esse colaborador, ele vai para o segundo período da experiência. Então ele já decide se ele encerra contrato no primeiro período ou se ele vai para o segundo período. Então a gente antes só tinha informação do gestor. Agora a gente tem uma informação de RH permeando sobre esse processo. Com 75 dias gera o segundo registro naquele instrumento que a gente chama de FI e o gestor registra de novo essa informação e já decide se ele vai ser efetivado na organização. E com 120 dias a gente volta com o RH para perguntar, e aí, depois da experiência, como é que está sendo todo esse teu processo? Então a gente não tinha essa esteira. Nós geramos isso e tem dado resultado, porque com 10 dias a gente se perceber desvio, a gente já consegue já ir tratando junto com o gestor. E se o problema tiver com o gestor, com 40 dias a gente já pega, ó, o problema está no gestor, vamos atuar junto com ele, vamos tracionar ações junto com a liderança. Então, essa esteira é uma das iniciativas e já deu resultado. A gente também fez reformulação de pacote de benefícios, a gente mudou algumas coisas, trouxe outros, aquilo que o mercado tem trazido de inovação. Então, todas essas ações e muitas outras combinadas, a gente está fazendo muito investimento em infraestrutura na Copapel. A gente está com 3 obras em andamento nesse momento. Em Palhoça, a gente está finalizando obra de expansão, em Arapongas, e agora uma sede nova administrativa para o time comercial interno. E tudo isso é o quê? Investimento em pessoas, preparando para o próximo ciclo de crescimento. Porque espaços melhores, espaços bem definidos, espaços
que com uma arquitetura bacana, com elementos e infraestrutura pensada para pessoas. Então, a gente tem muito investimento voltado para isso. Não só para crescimento do negócio, mas combinando isso para que as pessoas se sintam bem, que se sintam valorizadas. Então, tudo isso está sendo feito e isso tem gerado resultado bem substancial dentro da organização. E a gente percebe isso nas pesquisas de clima. Então, a gente tem alto valor na questão de engajamento, de senso de pertencimento. Então, isso tudo aparece. O que é intangível, a gente mede e traduz isso em planos de ação. Então, é assim que está funcionando todo esse ecossistema de gestão sobre as iniciativas de melhoria contínua para as pessoas. Muito bom, Wagner. O RH, então, fazendo parte da estratégia, foco no resultado e cuidado com as pessoas. Uhum. Você sabe que está circulando já há algum tempo informações sobre a implementação da nova NR1. O que você pode falar sobre isso? O que vocês já fizeram sobre isso? Legal, Sandro. NR1, ela é uma norma regulamentadora que há muito tempo está instalada. E até a nova revisão, ela cuidava de outros riscos dentro da operação. Mas com essa nova versão, olhar muito específico sobre o psicossocial e vindo em forma de lei, de regulamentação, fez com que as empresas buscassem complementos. Eu digo complementos porque nós fizemos o nosso diagnóstico interno e todas as ferramentas, processos e documentos, eles já nos davam a sustentação. Então nós tratamos com muita naturalidade esse tema dentro da empresa. Só que algumas coisas que não estavam condicionadas ou tratadas de uma forma cartesiana, posso dizer, porque surgiu ali uma necessidade de fazer um levantamento dos riscos, surgiu uma necessidade de entender como é que estavam essas questões dentro da empresa. E embora a gente tivesse conhecimento, nós tivéssemos uma consultoria de SST que nos suporta dentro da empresa, os elementos que nós tínhamos eles estavam meio dispersos. Eu consigo fazer um questionário nos sistemas que eu tenho, eu consigo fazer as entrevistas, consigo fazer um plano de ação, mas esses elementos por si só eles não estavam integrados. E o que aconteceu? A gente começou a falar isso. Eu lembro que quando vocês estavam falando da Pio Plus, né, e a gente olhando o que vocês estavam desenvolvendo com o que nós tínhamos, nós percebemos, a gente tem o que precisa, mas a gente não tem os elementos integrados para isso. E o que a gente percebeu? Cara, a gente vai ter muito esforço para chegar no resultado do que a Pio Plus pode ofertar. E eu digo que aos 45 do segundo tempo a gente tomou a decisão de não, vamos abandonar, por mais que a gente tenha aqui pessoas, tenha consultoria, a gente não vai chegar no mesmo resultado. E em uma semana a gente tomou a decisão, vamos falar lá com o Sandro, vamos falar com o Matheus e vamos botar a ferramenta para rodar. E eu te digo que, olhando o dashboard hoje da ferramenta, com a coleta de dados que foi feita, com o potencial de IA introduzido dentro desse recurso, nós temos hoje elementos suficientes para entender que o organismo é vivo. Não vai ser aquele plano de ação que fica lá toda hora só mandando o input, ó, faz ação, faz ação. Não, tu tem que trabalhar isso com todas as outras elementos e fatores para que isso dê certo. Então, a gente botou uma analista júnior para fazer a implementação da ferramenta de tão intuitiva que ela é. E não porque ela é uma analista júnior, porque a gente tinha essa pessoa de confiança que entende de todos os cadastros da empresa
E ela tem o relacionamento com os 3 modelos de contrato que nós temos lá, que é o CLT, o PJ e o representante comercial. Então ela domina muito bem essa questão. Mas a gente percebeu que é uma ferramenta intuitiva, fácil de gerenciamento, fácil de entendimento. Vocês tiveram um cuidado muito grande em colocar lá toda a documentação do sistema e treinamentos. Então, são vídeos curtos, muito bem embasados e muito fáceis de entender. A tua didática, Sandro, e não porque nós estamos aqui, ela é muito bacana, ela é uma didática que facilita a vida. E eu mesmo comecei a fazer trilha de vídeos e perceber, não, isso aqui não é difícil. E óbvio, né, que com toda a expertise de implantação de SAP, de SC Suite, que são outras ferramentas que nós temos lá, essa correlação, essa facilidade e intuitividade de olhar sistemas, ela nos ajuda. Então, foi fácil de implementar. Nós construímos um questionário muito baseado na expertise que você colocou, toda a tua experiência que está lá dentro. A gente complementou com algumas coisas que a gente achou interessante perguntar para a nossa organização e gerou uma pesquisa que trouxe dados substanciais. De forma organizada, a gente consegue hoje enxergar os nossos riscos e tratar eles. Nós estamos na fase agora de revisão de PGR e a partir disso a gente vai começar a traçar os planos de ação ali dentro da ferramenta. Então eu digo que trazer ferramentas especialistas para dentro do nosso ecossistema é uma das iniciativas que a gente tem estudado bastante. E eu costumo dizer, na Copapel, se você não tiver essa possibilidade de integração, de gestão sobre esses dados, dificilmente tu vai conseguir fechar no negócio com a Copapel. Então, esse é mais um dos exemplos que é uma nova ferramenta, um novo processo que foi incorporado dentro da Copapel que vai nos permitir alavancar ainda mais os resultados sobre pessoas. Então, entender sobre clima, entender sobre riscos, entender sobre o comportamento, como eu já disse, ele é estratégico. Então, se as pessoas não tiverem bem cuidadas, dificilmente os resultados virão. Então, eu entendo que a NR1 ela é um processo natural de evolução, ela traz alguns elementos para a gente ter um olhar sobre alguns aspectos, mas nós já tínhamos um caminho bem constituído para isso. Mas a Pio Plus e a NR1 vieram para consolidar aquilo que a gente já acreditava. Então, a Copel sempre e está lá na missão, visão e valores, cuidar de pessoas. Então isso faz parte da Copapel desde a sua fundação, esse cuidado e a evolução constante dessa gestão. Wagner, quando se olha para a área de recursos humanos, nos anos 80, 90, no início dos anos 2000, a gente olha uma área cheia de papel, né? E ainda muitas empresas utilizam muito papel. E falando contigo aqui, a gente percebe que é uma empresa que coloca o RH no centro da estratégia, que tem um cuidado especial com as pessoas e que usa a tecnologia para gerir tudo isso. E já aproveitando aqui o meu gancho, para a gente ir já para a nossa parte final, quero te perguntar, como que a IA tem apoiado vocês nesses processos? Eu sei que você já falou um pouquinho no início aqui, mas fala para nós aqui, como que a IA tem apoiado a área de recursos humanos aí da tua empresa? Então, a gente já convive há muito tempo com a IA, mas ela é o assunto do momento, é o hype, né? E eu vou dizer que tenho visto muito o uso, mas às vezes experimental. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, às vezes é para melhorar um texto, melhorar uma comunicação. Isso faz parte do dia a dia. A gente começou lá atrás com a pesquisa no Google, falando de pouco tempo, né? Antigamente eram outros recursos. Mas o suporte da IA eu tenho enxergado de outra forma, pensando principalmente em RH. A gente está lidando com um volume de dados muito grande de informação e dados que às vezes são subjetivos. Como que. E eu tenho lá um assistente que eu estou trabalhando, eu chamei de DHO 360,
que eu vou colocando várias fontes de informações lá dentro do meu repositório. E lá eu estou tentando fazer cruzamentos de volumes de dados com informações diversas da empresa para fazer que tipo de análise? Porque a gente agora tem processos estruturados, tem dados suficientes, mas que ações a gente pode tomar a partir deles? E aí a gente está fazendo agora os seguintes exercícios. Qual é o impacto do turnover? Qual é o impacto do absenteísmo, da hora extra, do ROI, da pesquisa de clima, da pesquisa da NR1? O que a gente faz com essas informações tudo? Qual é o impacto sobre o DRE? Qual é o impacto sobre a conta contábil? Qual é o impacto sobre aumento de receita, redução de custo, despesa? Isso está melhorando cultura ou a gente está atendendo uma legislação? Está vindo aí a reforma tributária. Como que a gente vai lidar com essa nova legislação, sobre essa nova regulação? O que a gente vai fazer como equipe de RH? O que a gente vai fazer como equipe de inovação, de governança, financeiro, que está muito vai atrelar muito a tecnologia da informação. O TI vai ser muito demandado para isso. Mas o que eu quero dizer, a IA, ele hoje é libertador. Ele liberta o RH. E ele liberta para fazer aquilo que é o cerne do negócio, que é deixar tempo para cuidar de pessoas. Então, quando eu automatizo folha, quando eu automatizo processo de seleção de currículos, quando eu automatizo os próprios indicadores, eu estou liberando espaço para cuidar do quê? De pessoas. E é isso que a gente precisa apoiar. O RH precisa apoiar com isso, dando e fornecendo informações e deixando espaço para o líder e tirando esse espaço que ele precisava às vezes cuidar do papel, buscar os indicadores, as informações, para que ele também lidere de forma melhor. Porque o desafio é, quando eu me torno líder, às vezes eu não consigo me desprender daquilo que eu fazia anteriormente, quando sou promovido. Mas o líder precisa ter o espaço para estar com as pessoas. É aquilo que eu falei inicialmente. Precisa saber o nome das pessoas, saber o que elas precisam. Eu costumo dizer para os meus liderados hoje, que são líderes, cuida das pessoas que o resultado vem. Isso é o que eu acho que a IA e o conjunto, né? E a gente não pode é, fazer com que a tecnologia desumanize. Ela tem que ser um elemento De apoio. de apoio. Ela não pode ser um elemento que vai massificar e tirar a humanidade das coisas. E o líder que souber conduzir isso, ele vai ser um líder com habilidades suficientes. Então ele tem que saber fazer a leitura dos indicadores, ele tem que saber fazer o feedback e ele tem que fazer todo esse tratamento relacional. O transacional é a IA, a automação, os processos, o ecossistema, isso tem que ser resolvido por esses elementos. Mas o relacional é o líder, é o RH que vai ajudar a construir isso. Nossa, Wagner, tivemos uma aula aqui com você hoje. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso primeiro podcast. O Wagner, que é gestor de DHO, governança e inovação na Copapel, trouxe aqui vários insights de como eles fazem a gestão de pessoas, de como eles trabalham com tecnologia e como eles também estão apoiando as lideranças, a gestão de forma geral. Muito obrigado pela tua participação e se você quiser trazer umas palavras finais, agora fica contigo, Wagner. Legal, Sandro, foi bacana o bate-papo e eu quero dizer que falar de RH hoje para mim é um assunto muito atrativo, embora o meu cerne sempre converta para número e eu costumo falar isso para minha equipe, como que a gente pode ser pessoas melhores tendo resultados melhores. E eu digo que nessa jornada a gente tem construído excelentes resultados. E a Copapel é uma empresa que, como eu disse, desde a sua fundação tem essa preocupação. E o nosso propósito é esse: resolver problemas não só para a organização, porque no final das contas, o meu vendedor, o meu assistente técnico, o motorista, que eu costumo dizer que são os crachás de visita, que interage com o cliente, eles precisam conhecer de Copapel,
conhecer dos nossos processos e resolver, porque a Copapel é conhecida por resolução de problemas. Ela trabalha proposta de valor e eu resolvo situações que é aquilo que o cliente às vezes não percebe. Então, o nosso olhar está atento para isso. E como as equipes, esse é o desafio que eu tenho lançado para as equipes administrativas de back-office. Quando o cliente perceber o valor das equipes de back-office, ele percebeu que todo o processo ele está bem amarrado. Então, quando o RH é percebido pelo cliente, quando eu fecho uma vaga em menor tempo e diminuo o distúrbio pela falta de pessoas, de horas disponíveis, indisponibilidade, isso é o papel do RH. Quando a inovação procura um sistema novo, um processo novo, um jeito diferente de fazer para que aquilo remeta em produtividade e outros resultados, isso é jeito de inovar para as pessoas. Então são várias conexões que nos permitem hoje alavancar o resultado. Então, mas no final do dia, eu digo, são as pessoas que fazem isso. A tecnologia é apoio, mas o líder que entender isso, a empresa que entender isso, ela vai ter um grau de maturidade maior e resultados diferentes. Então, pessoas na estratégia, tão importante quanto finanças e operação. E é isso que hoje eu entendo que isso faz sentido para mim e eu acho que acredito para as organizações. É tudo sobre pessoas. Muito obrigado, Wagner. Obrigado, Sandro. Obrigado, pessoal.